Boa noite a todos. Eu tenho aqui hoje uma enorme honra de receber a ex-presidenta Dilma Rousseff. Esse é o nosso Papo em Ordem, é uma conversa franca, uma conversa democrática, que busca conversar com os grandes atores, com os grandes personagens da vida política, da vida jurídica brasileira, principalmente nesse momento de ataques à democracia. Então, hoje eu tenho uma honra especial, a única mulher a presidir o nosso país em 132 anos de república. Uma economista, né, que teve uma carreira de sucesso também na área de energia, foi secretária de Estado no Rio Grande do Sul, ministra, depois passou à atividade política eleitoral, sendo eleita 2 vezes presidente da República do Brasil. E eu não posso terminar essa apresentação, mais uma vez agradecendo a presidenta Dilma Rousseff por aceitar o nosso convite, mas eu não posso terminar essa apresentação sem falar de um aspecto muito importante também dessa trajetória tão relevante, única no nosso país, que é o papel de resistência à ditadura. A presidenta Dilma Rousseff resistiu bravamente à ditadura militar e, por isso, foi presa, foi torturada, e, de cabeça erguida, construiu esta carreira que eu comecei aqui a falar. Presidenta, muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a apresentação, eu quero ouvi-la e obrigado por aceitar. Bom, eu queria, querido, falar uma coisa para você. Eu queria te dizer que nesse processo todo, eu sou da época em que a OAB era e eu acredito ainda, e você tem demonstrado isso, um sustentáculo em termos de organizações não governamentais para a democracia no Brasil. Eu assisti esse processo ser construído, você entende? Eu sei o papel que a OAB desempenhou no processo de redemocratização. E como foi importante essa instituição para que o Brasil conquistasse a democracia. Então, eu quero te dizer que eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando com você. Mas eu tenho uma outra imensa honra. Eu tenho muito apreço pelo seu pai. Seu pai foi um dos resistentes da ditadura e alguns de nós não sobreviveram, alguns de nós foram tolhidos na sua juventude, foram torturados, mortos e muitos desaparecidos. Então, eu quero te dizer que ele integra, para mim, né, um lugar muito especial, que é o lugar que eu lembro muito, quando eu entrei na prisão, tinha ali no Tiradentes, no presídio Tiradentes, em São Paulo, tinha uma frase que era atribuída ao Brecht. Feliz do povo que não tem heróis. Na verdade, a tradução está errada. É feliz do povo que não precisa de heróis. Porque o seu pai foi um herói. Por que precisava de um herói? Porque, naquele momento, você teve, né, um processo, né, de fechamento e de repressão violenta, em que se combatia a juventude que estava lutando por um país melhor através de processos extremamente violentos, que levavam, inclusive, à liquidação dessa pessoa, né? Que, no caso, aí eu estou me referindo, estou homenageando ao seu pai, e, ao homenageá-lo, eu homenageei todos aqueles que tombaram nesse processo. Então, é muito complicado, e depois eu acho até que, ao longo dessa conversa, nós poderíamos falar sobre isso, porque em qualquer outro país ele seria reconhecido. Ele não tem o reconhecimento que merece. Eu estou falando generalizado, não estou falando o nosso, estou falando generalizado da sociedade. Por quê? Porque nós tivemos uma transição da ditadura para a democracia que não construiu o entendimento político, econômico, social e cultural e dos heróis que tombaram nesse período. Então, por isso também eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando com você. Eu tenho, de fato,
a minha trajetória é a trajetória, né, de uma pessoa que, no início, né, da sua vida pessoal, né, eu tinha 16 anos quando a ditadura foi implantada no Brasil, entre 15 e 16 anos, e, nesse processo, eu acabei sendo presa, torturada, etc. Mas é importante destacar que também uma coisa eu acho relevante desse nosso período. A minha juventude e a geração ao qual seu pai pertencia, nós não acreditávamos que seria possível democracia no Brasil. Por que a gente não acreditava? Porque a gente surge para a vida adulta, a gente emerge para a vida adulta diante de um processo de ditadura, de fechamento do Congresso, de lei de imprensa, de proibição de organização, de reunião, enfim, com todo aquele processo de fechamento que caracteriza uma ditadura. Então, era uma geração que achava que não tinha solução para o país dentro dos quadros da ditadura, e perdeu, então, essa questão muito forte. E a gente, por um processo muito duro, muito, eu acho assim, destrutivo, passou a perceber a importância da democracia. Então, nós adquirimos a democracia por justamente essa imensa dor, essas imensas perdas, essa quantidade de violência. E percebemos que o único caminho que pode nos levar a uma solução no Brasil é a democracia. E aí passamos a trilhar esse caminho. Seu pai não teve essa oportunidade, porque foi impedido, né? Teve a sua vida bloqueada, foi morto nesse processo. Então, eu acho assim, isto extremamente grave, porque nós hoje estamos novamente diante de um caminho que, agora, em outros termos, também coloca a possibilidade do autoritarismo. Ele é um autoritarismo de outras formas, mas não deixa de ser ter as características do autoritarismo, principalmente que hoje tem um aspecto muito forte ligado à violência, né? Ligado à intolerância, o desprezo pelo diferente. E eu acredito que tudo isso conforma uma situação extremamente grave, mas, ao mesmo tempo, você tem forças dentro do país que buscam, de fato, eu diria assim, esse rejuvenescimento da democracia brasileira, porque ela está muito carcomida por todo esse processo que nós vivemos nos últimos anos. Então, eu te passo a palavra para você continuar a sua entrevista. Presidenta, não, é porque na sua introdução tocou vários pontos que eu quero perguntar. Vou até mudar a ordem desses pontos para, primeiro, ouvindo as suas palavras, falar em justiça de transição. Eu até recebi aqui o ex-presidente Fernando Henrique, que falou da primeira lei que reconheceu desaparecidos políticos, reconheceu inclusive o meu pai. No seu governo houve a Comissão da Verdade. Eu reconheci publicamente que talvez a nossa transição tenha sido branda demais, principalmente no aspecto pedagógico. Nós erramos em algum ponto. E olha que eu sou um conciliador. Eu sempre disse que era melhor a verdade do que um militar preso, um ex-militar preso. Mas como a senhora vê hoje essa justiça de transição? Nós acertamos, erramos? Quais os resultados da Comissão da Verdade? Esse processo, acho que a senhora, de certa forma, já disse que ele foi insuficiente. Mas, por exemplo, comparado à Argentina e Chile, que mesmo no meio dessa crise mundial vivem diferentes formas de defesa da democracia. Como a senhora vê isso? Olha, eu acho que nós temos uma dívida. Nós, que eu falo o seguinte, todos aqueles, né, todos os brasileiros que viveram aquele período dos 21 anos, têm uma dívida em relação à transição. Nós não tivemos justiça, chamada justiça de transição. Não há nenhum país do mundo que passou por um processo de transição da ditadura
para a democracia que não tenha dado nome aos bois, ou seja, não tenha atribuído pesos e medidas diferentes para aqueles que participavam do processo. Não é possível comparar a violência do Estado, o terrorismo do Estado, com qualquer violência de qualquer grupo político. Não é possível, não é comparável em termos de poder, né? A gente percebe a força e o poder do Estado. Aí eu não estou falando só do executivo, eu estou falando, inclusive, do judiciário. O fato de você ter desviado, ter criado uma lei própria, a Lei de Segurança Nacional, o fato de você julgar em tribunais especiais. Mas não é só isso. Ninguém se apropriou da história. Isso é que é grave. A memória. O que a memória é importante? A memória é importante não é para ficar cometendo vingancinhas ou tendo atitudes, sabe, de represália. A memória não é para isso. A memória é para saber que houve um processo no Brasil e que, nesse processo no Brasil, o Estado brasileiro assumiu a condição de que podia matar brasileiros. Ao fazer isto, ele corrompeu a justiça. E, se você não deixar isto claro, você vai legar para o futuro uma parte desse comprometimento à justiça. E ele chegou à conclusão que ele podia matar, não só através de métodos, né, vamos dizer assim, na guerra, ou seja, entre aspas, na rua, mas ele matou dentro de instalações vamos dizer assim, do próprio Estado. E este processo tem de ser avaliado. Além disso, as instituições que o fizeram, elas passaram a ter um papel diferenciado. Como? Como assim? Primeiro, né, como é que se escolhia os presidentes? Dentro do alto oficialato. Então, vai ter de necessariamente discutir o papel do Exército. Vai ter necessariamente, em qualquer... Isso não é no Brasil, não, é em qualquer democracia. A relação entre a instituição civil e a militar é completamente distinta. Tudo que está acontecendo hoje tem uma explicação, que é muito menos, como querem alguns dizer, não, foi por causa da Comissão da Verdade, não, foi por causa dos mortos desaparecidos, não. Não, é por outro motivo, é porque não se discutiu as relações institucionais. O que está se repetindo agora é justamente a institucionalidade que está errada. É impossível você aceitar um tratamento também diferenciado para aposentados da civil e aposentados militar. Uma aposentadoria diferente, um regime de remunerações completamente díspares. Então, você tem todo um processo que ressurge novamente. É como você não fez, né, aquilo que a sociedade tem de fazer, que é essa reflexão, é mais uma reflexão sobre o que estava acontecendo e punindo, obviamente, os responsáveis, sejam eles de que grau forem, mas, sobretudo, impedindo que se repetisse algumas práticas. Você tem hoje no Brasil uma situação complexa. Qual é essa situação complexa? Olhe quantos cargos tem no bloco da administração central brasileira. Tá? Olhe quantos militares. O TCU falou em 6 mil e poucos. É óbvio que é mais. E você tem isso em todos os escalões. Não é verdade que há uma lei divina que diz que os militares são competentes, organizados e têm condições de atuar melhor do que um civil. Depende.
Depende, nós vimos isso com o Pazuello. Depende, nós vamos ver isso com o que estão fazendo no Ministério de Minas e Energia. Ou seja, nós temos uma crise anunciada no Ministério de Minas e Energia, que é a crise do racionamento. Essa é velha. E não adianta culpar São Pedro, não é o culpado. É dado São Pedro, o que você faz? É assim que funciona esse processo. Então, o que eu quero te dizer é que não ter transição não é só responsável pelo fato do comandante Vilas Boas achar que tinha direito de ameaçar o Supremo Tribunal Federal. É uma ameaça. Se o Supremo entrou na ameaça, é problema do Supremo, eu concordo. É uma fragilidade da instituição. Porém, não cabe a um comandante do Exército ameaçar o Supremo Tribunal Federal, como não cabe a nenhum dos militares ameaçar nenhuma instância de poder. Este processo é um processo que é, vamos dizer assim, a herança do que nós deixamos ao não revelar e ter clareza que era necessária uma justiça de transição. Eu perguntei recentemente para o Uruguai e para os argentinos numa reunião, e eles me disseram que era impossível isso acontecer, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Não é possível esse tipo de presença no cenário político de um militar por ser militar. Ele pode até estar indo para a reserva, ele pode virar até presidente da República, mas que na ativa ele não pode fazer isso. Então, eu te digo o seguinte, discutir a questão da transição hoje, eu vou te dizer, o que eu fiz com a Comissão da Verdade. Olha, a Comissão da Verdade ela começou em 2011. Fazia quantos anos, hein? Fazia 30? E você veja, tá? 30 anos depois, quando tinha começado a haver um processo de esclarecimento do que teria acontecido, esse processo vai ser interrompido e vai ser totalmente desmantelado. Desmantelam também a comissão do Fernando Henrique de Mortos e Desaparecidos, a comissão do Fernando Henrique de indenização das pessoas que tiveram, né, um processo de perda de direitos naquele período. Interrompe a Comissão da Verdade, é julgada na lama. Então, você tem uma situação no Brasil em que houve um retrocesso maior do que esse que deixaram e foi negociado quando fizeram aquela lei. A lei da anistia não é o problema. O problema é nunca foi possível legalmente revê-la. Isso é o problema. Agora, eu só quero te dizer uma coisa, sabe, Santa Cruz, não é só por conta disso que você tem um processo hoje de corrosão da democracia. Eu só quero dizer, isso é um dos panos de fundo, e talvez não mais importante. Não, inclusive, era isso que eu ia lhe perguntar. Nós, a OAB, só para quem está nos assistindo, acompanhando, está apoiando a PEC apresentada pela deputada Perpétua Almeida, que retira os militares da ativa destes cargos comissionados da estrutura do governo federal, o que, obviamente, denota um aparelhamento e uma ocupação, até uma armadilha, né, para as Forças Armadas. Né? A senhora já foi comandante das Forças Armadas, comandante em chefe, sabe muito bem a complexidade disso e a luta que foi na história brasileira para retirar as Forças Armadas e os militares dos palanques. O general Pazuello não só simboliza, e é isso que eu queria chegar, no meu ver, o mau combate à pandemia, como também simboliza a volta do militar da ativa para o palanque eleitoral, que foi isso que ele fez pouco após sair do ministério. E como a senhora, eu não tenho como não perguntar, a senhora já foi presidenta da República, então conhece, enfrentou problemas de saúde, pandemias, pandemia não, mas enfrentou crises na matéria de saúde, as dificuldades que a saúde no Brasil. Como a senhora avalia
o enfrentamento à Covid, mais de 500 mil mortos, o seu olhar sobre esse drama tão terrível? No início, eu imaginei que era por imaturidade que eles não estavam conseguindo se organizar. Mas hoje eu tenho certeza, tá, que trata-se de uma... Não interessa para o Bolsonaro e para o governo Bolsonaro a gestão afirmativa, positiva, de uma crise da proporção como é essa da Covid-19. Por que eu te digo que não interessa? Eu estou me lembrando do que ele fala em março de 2019, quando ele vai aos Estados Unidos e diz que ele não veio para reconstruir, ele veio para destruir, destruir tudo aquilo que tinha sido conquistado por esses governos que ele considerava, dentro da visão dele de Guerra Fria, absolutamente ultrapassada, comunistas. Então, nesse processo, quando ele enfrenta a pandemia, eles já tinham um processo de menosprezo pelo SUS. Ele tinha mandado embora 11 mil médicos cubanos. O que esses 11 mil médicos cubanos, com os mais 6 mil, 6, 7 mil, mais ou menos, faziam no Brasil? Eles atuavam vamos dizer, na primeira linha de enfrentamento, que é a atenção básica à saúde. No Brasil, nós não tinha município no Brasil que não tinha um único médico. Então, todo esse processo foi um processo para que desse tempo para as nossas faculdades de medicina, que tinham sido expandidas, formar os médicos. Tudo isso, eles acabaram com esse processo. Além disso, uma coisa que é essencial num país federativo como o Brasil no enfrentamento de uma crise, articular estados e municípios. Na área de saúde, isso é fundamental. Ele não articulou nada, ele não liderou nada, ele não se responsabilizou por nada. Porque gerir, né, é se responsabilizar. Ele tem de se responsabilizar por se chegar ou não chegar aparelhos respiradores, ele tem de se responsabilizar se não tiver EPI suficiente, ele tem de se responsabilizar se as vacinas não chegarem a tempo e a hora. Nada disso ocorreu. E não por uma visão de desgoverno. Eles acham que é assim. E isso fica claro quando você fica diante do que ele fez, por exemplo, com os governadores e prefeitos, transferindo para eles responsabilidades que era dele. Fica claro, tá, quando ele tem a oportunidade de trazer para o Brasil as vacinas da Pfizer, ele tem a oportunidade de trazer as vacinas de quem quer que fosse, e não faz. E aí você vê que o negacionismo tem um viés, pelo menos é o que parece pela CPI, tem um viés de corrupção, mas é uma corrupção estarrecedora, que envolve um PM do interior de Minas com um pastor lá, um bispo, enfim, você entende? É o Lupen proletariado da corrupção. Mas eu acho que tem outros interesses que ainda não apareceram. De qualquer jeito, é um quadro de absoluta descoordenação. Não há políticas públicas. Aquela história de deixar faltar oxigênio no Amazonas, e não foi só no Amazonas, mas ela mostra, de uma forma assim, ela revela, né, o absoluto desconcerto, a absoluta incapacidade, absoluto desinteresse pelo povo desse país. E aí eu vou te dizer mais uma coisa. Um processo que a mim estarrece, tá, é que nós tenhamos chegados a esses
550 mil mortos. Por quê? Porque o Brasil... O que era o Brasil antes? Nós éramos vistos como um país com grande competência na área de vacinas. Na época do Zika vírus, tanto laboratórios ingleses como laboratórios americanos procuraram tanto o Butantan como a Fiocruz, visando fazer uma parceria, porque eles achavam que quem conseguia mais rapidamente fazer a vacina eram esses dois institutos em parceria com eles. O Brasil tinha um know-how também em estrutura de saúde para vacinar. Então, você vê que hoje nós perdemos todas essas vantagens que tínhamos, porque desconstruíram a parte de saúde no Brasil. E não foi de agora. Porque o que falavam de mal do SUS, eu mesmo, no meu período de governo, do período do Lula que eu assisti, o que diziam do SUS era um absurdo. O SUS, por que nós colocamos os médicos? Porque nós vimos que, se não tivesse os médicos, sabe, aquele médico que pega na pessoa, porque a grande queixa do povo nosso, do povo brasileiro, era o seguinte: o que adianta o médico? Ele olha para mim e manda eu fazer um exame, né, laboratorial, nem me examina. E esses médicos que vieram, que eram médicos de saúde pública, eles tinham uma forma de lidar. Eles seriam uma barreira para a entrada também do vírus. Eles teriam, sabe, você teria como orientar a pessoa. Então, você tem um quadro no Brasil que é um horror. Agora, isso, vamos ter claro, quem são as vítimas? As vítimas são as mesmas vítimas de toda essa agenda neoliberal que eles vêm tentando implantar no Brasil, desde o dia que começaram a dar o golpe. Você olha se não são. São as mulheres, os pobres, os negros, as crianças e os idosos. Esse é um processo que agora ninguém pode... Agora, no Brasil, eu acho, sabe, que vai ter de ter uma imensa consciência de uma situação gravíssima. Nós temos apenas 44% da nossa população em segurança alimentar. Mais de 50% está em insegurança alimentar, sendo que desses, 116 ou 116,8 milhões, tá? 19 é fome. 44, mais ou menos, é algum tipo de insuficiência alimentar. Não come o suficiente. E o restante é uma insuficiência mais leve. Então, você tem um quadro gravíssimo no Brasil. Vamos lembrar, né, que nós, em 2014, saímos do mapa da fome, não porque a gente falou, vamos sair. Não, a ONU tem a FAO, né, que ela faz avaliação dos países em situação de fome. E tinham 3 países que, em 2014, conseguiram essa meta de sair do mapa da fome. O primeiro era a China, o segundo era a Indonésia, o terceiro era o Brasil. São 3. Isso foi uma conquista, porque sair do mapa da fome é igual também sair da miséria extrema. Porque o que é a miséria extrema? A miséria extrema é a situação que você nem consegue prover, né, a sua natureza com energia suficiente de alimentação adequada. Então, esse processo voltou. Nós voltamos para o mapa da fome e os dados são os seguintes: nós voltamos a 2004. Em 5 anos, nós voltamos 15 anos. É um quadro que eu vou te falar que é assustador. Não. Você combina isso com doença, você vê o que dá. Não, e a imagem do Brasil destruída no exterior. Mas antes de falar um pouco da imagem do Brasil, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Falando em fome, na nossa herança escravocrata, né, eu acho que há uma iniciativa do seu governo, até profissionalmente, eu vi, acompanhei com muito interesse,
eu, até como professor, que foi a legislação das empregadas domésticas. Nós sabemos que há uma relação com esse trabalho doméstico no Brasil e houve uma grande reação a essa legislação, que era uma legislação básica, conferindo direitos, digamos, cidadãos às empregadas domésticas. A senhora, olhando para trás, acha que ali houve uma reação de muitos, que é uma reação racista? Eu acho que... Bom, eu acho primeiro o seguinte: a questão das empregadas domésticas, né, da legislação, era o seguinte: a última profissão que não tinha uma regulamentação trabalhista correta, ou seja, não é correta, que era a regulamentação trabalhista trivial, que tinha em todos os setores, né? 13º, férias, a aposentadoria, enfim, os direitos trabalhistas básicos que, ao longo da história, todas as profissões do Brasil, até aquele momento, tinham, né? As empregadas domésticas não tinham. Bom, necessariamente é uma reação extremamente escravista e escravocrata. Porque eu acho, antes de eu só fazer um parentezinho, eu acho que nosso país tem algumas tendências extremamente autoritárias, mas a mais profunda, aquela que explica muito do que acontece no Brasil, que explica esse desprezo que a elite brasileira tem pelo povo desse país, tem a ver com a escravidão. É a coisificação, né, do escravo, e esse ódio ao escravo, e essa violência contra o escravo, que é perpassada ao longo da história desse país. Eu só quero te falar uma coisinha. Eu achava que o pau de arara vinha, porque uma vez eu li algo similar, vinha de uma experiência, não do nazismo, mas da guerra na Argélia, das torturas na Argélia. Até que eu vi uma obra de arte do Debré sobre o Império no Brasil, descrevendo um escravo sendo torturado num pau de arara. Tudo no Brasil, eu estou falando isso por causa que eu acho que é intrínseco, tanto a violência, qualquer componente de violência no Brasil, e também a reação que houve naquele momento contra a lei das empregadas domésticas tem a ver, primeiro, com uma questão. O negro no Brasil era objeto, era coisificado. A negra, além de ser um objeto coisificado, ela era objeto sexual do senhor e funcionava dentro do ambiente privado como um bem à disposição da família. A existência da empregada doméstica ela pode ter uma situação de não escravidão, mas se ela não tem direitos, é a forma pela qual você reproduz partes da escravidão no fato dela não ter direito. E aí eu quero te falar uma coisa: houve uma imensa reação. Uma imensa reação. Eu tive de negociar, a pessoa que ele sempre fala, não, ela não dialoga. Eu aguentei um diálogo durante muito tempo em que a observação era a seguinte, de alguns parlamentares: a classe média vai ser contra. Falei, bom, a classe média pode ser contra. Agora, nós vamos ter de explicitar por que a classe média é contra as pessoas não ter acesso aos seus direitos. Aí tem aquela relação que sempre, né, usam-se o anteparo da classe média para impedir que as coisas ocorram. Eu acredito que esse momento é um momento muito esclarecedor, revela muito do Brasil. Se a gente for olhar hoje a composição da forma como a concentração de renda no Brasil, aquilo que o próprio
Credit Suisse mostrou que no Brasil 1% da população detém quase 49%, mais de 49%, né? Quase 50% da riqueza, mostra uma concentração brutal de renda e mostra uma concentração brutal de riqueza. As duas coisas são diferentes, né? Riqueza é estoque, renda é fluxo. Eu sou economista, então eu estou falando economês. Bom, esquece. Eu acredito, tá, que em uma porção de países você tem hoje desigualdade, mas nenhum país, principalmente os avançados, os países avançados, em nenhum país você tem o nível de discrepância de riqueza que tem aqui no Brasil. E acho que essa será uma das questões mais graves. Porque no Brasil nós chegamos, nós saltamos alguns períodos históricos que eles tiveram. Eu estava lendo outro dia um estudo daquele francês chamado Piketty, que ele mostra o seguinte, que a tributação entre 1900, pós-guerra, né? De 1945 até 1980, nos Estados Unidos, a tributação de renda mais alta do mais alto decil era de 80%, lá e na Inglaterra. Aliás, nos Estados Unidos era até um pouco mais, mas vamos ficar em 80%. Na Alemanha era 56% e na França era 60%. O que eles fizeram nesse período? Você imagina o que eles acumularam, o Estado desses países acumulou de bens materiais para a sua população. Eu não estou falando ou seja, qual foi o nível de distribuição, porque eu não sei, mas dá para imaginar perfeitamente em termos de bibliotecas, escolas, parques, rodovias, ferrovias, portos, né? Nós saltamos esse período, nós nunca tivemos uma política, de fato, completamente redistributiva, porque sempre você bate no muro. E o muro é quem? O muro aqui no Brasil, hoje, para mim, é os setores financeiros, que dominam, não só aqui no Brasil, mas dominam nos Estados Unidos, dominam mais nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, do que na Europa. Na Europa também domina, mas não é do mesmo jeito, porque tem toda uma história, né? E, ao mesmo tempo, o que acontece? Acontece que concentra cada vez mais no 1%. É isso que explica o Trump. É isso que explica, por exemplo, a Le Pen na França. Isso explica toda eu estava lendo há pouco, por exemplo, o decréscimo dos votos na social-democracia sueca. E no Brasil, você tem um processo que é interessante, que é o seguinte: nós, no governo meu e do presidente Lula, nós fizemos uma distribuição de renda, né? Através de vários mecanismos, né? Você sabe, reajuste do salário mínimo, Bolsa Família, benefício da prestação continuada, enfim, com reajustes acima da inflação. Bom, e fizemos uma pequena distribuição de renda. O que é distribuição de renda para o povo? É patrimônio, aposentadoria, educação. Obviamente, os outros serviços também, né? Saúde, etc, etc. Mas esses três são cruciais. Esses são riqueza na veia. No Minha Casa Minha Vida, tá? Uma parte do patrimônio, nós chegamos, foi aonde a maior parte do orçamento do Estado brasileiro foi para dar casa para as pessoas, porque nós entrávamos com 90% e eles com 10%, quanto mais pobre era a família e quanto mais filho tivesse. E tentando dar um mínimo de perspectiva para eles.
Ao mesmo tempo, a mesma questão agrária também. Nós distribuímos terra para assentamento e fizemos uma política para a agricultura familiar. Aliás, a ONU dizia que o que levou o Brasil sair do mapa da fome foi a política para a agricultura familiar, que aumentou a quantidade de proteína que tinha na mesa do brasileiro. Então, você tem um quadro, mas, escuta, nós nem chegamos a falar em distribuição de riqueza. Nem isso. Ó. Nós jamais discutimos um absurdo que é nesse país. Você sabe que aqui você paga mais tributo do que um dono de empresa, né? Quanto mais rico, menos ele paga e mais você paga. A classe média paga. Porque isso tem de ser mudado no Congresso. Tem de ser mudado porque se tem uma coisa que é uma grande conquista internacional dos povos no Ocidente foi o imposto progressivo, que afeta mais os mais ricos. No Brasil, o pessoal não paga imposto sobre dividendo, distribui dividendo, um banco, e os caras ganham milhões e milhões e não tem tributação, não tem tributo sobre dividendos. É o Brasil e, se eu não me engano, a Lituânia ou a Letônia, um dos dois. Eu sempre confundo um com o outro. Mas, então, é um quadro que você não pode... Se você quiser, e fazer outra coisa também que eu quero falar. No caso da educação, eu quero falar uma coisa. A educação serve para duas coisas, não vamos nos esquecer. Ela serve para tirar a população da miséria e da pobreza, mas ela serve para outra coisa. Ela é a condição para o Brasil se transformar numa economia desenvolvida. Não existe outro caminho que não seja ciência, tecnologia e inovação. Não existe. Você olha que tem um fenômeno acontecendo aos nossos olhos, independentemente do que você acha do governo, etc. Mas tem um fenômeno, que é a China. A China, o que ela está fazendo em relação aos Estados Unidos? Ela está fazendo um dos maiores catch-up, ou seja, ela está passando, inclusive, os Estados Unidos em matéria de inovação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque apostou em educação, tanto mandando seus estudantes estudar fora nas melhores universidades, como criando universidades na China. Apostou em engenharia, né? Apostou em física, química, biologia, em ciências, e tem um projeto de longo prazo. Aqui no Brasil, você entende? Todos os projetos de longo prazo que existiam foram interrompidos. Eu queria perguntar, a senhora falou em violência, né, em aspectos da violência da formação do Brasil, e um que eu vejo muito presente para nós também, da OAB, é muito preocupante, é a questão da mulher. Né? A senhora foi a única mulher em 132 anos de República a exercer a presidência da República. A minha esposa me deu uma expressa orientação para que lhe perguntasse isso, a Daniela, porque, além de sua admiradora... Agradeço a Daniela. Além de sua admiradora, ela acha que muitas das dificuldades políticas enfrentadas no seu governo vêm da condição feminina. Né? É assim que ela fala de ser mulher e de como a mulher é tratada em posições de poder. Como a senhora enxerga isso? Né? Esse governo atual é um governo de uma misoginia muito clara, de ataques a jornalistas mulheres em especial, de uma forma de comunicar o papel da mulher muito clara. Né? Como a senhora enxerga isso? Aspectos, me perdoe perguntar, pessoalmente, como encara na sua trajetória política e como encara o momento dessa luta que é tão importante no país e no mundo? Olha, sabe, eu acho que a mulher, sempre que ela sai do mundo privado, e o mundo privado que eu estou me referindo é o doméstico, sempre que ela sai desse mundo doméstico e vai para, de alguma forma, a vida pública, o mundo público, que pode ser tanto a política, pode ser
também a ação da mulher em qualquer nível da sociedade, né? Pode ser como intelectual, professora, em qualquer local em que ela estará exercendo uma função pública. Ela é objeto de algo que se chama misoginia. Para mim, a misoginia é fundamentalmente uma arma que você tem contra as mulheres que assumem cargos de poder. O poder é aquele que desencadeia a misoginia. Então, eu quero te dizer o seguinte: apesar do golpe de 16 não ter sido dado porque eu era só porque eu era mulher, tá? Ele foi dado, sobretudo, porque eu defendia uma determinada política para o país, né? Uma agenda que não era a agenda neoliberal que eles propõem. Toda, vamos dizer, a linguagem do golpe, a sintaxe do golpe, ela é misógina. Então, você veja, eu era sistematicamente, até já tem estudos, vários estudos, sobre essa questão, né, do tratamento que é dado à mulher neste nível de poder. Bom, eu não podia ser política. Como eu não era política, por que eu não era política? Eu não era política porque eu era mulher. Mulher não é política, né? A mulher, ela não tem habilidades. A mulher, ela é frágil. Então, comigo tinha algumas, vamos dizer, retóricas recorrentes, eu vou falar genéricas. Tinha uma que era assim: eu era uma mulher dura. Uma mulher dura, autoritária, muito dura. Tanto é que um dia eu disse: eu sou uma mulher dura, cercada de homens meigos. Era mulher dura. Era uma mulher insensível, muito insensível. Mas, porque não há um compromisso com a lógica, eu era frágil. Dura, insensível e frágil, né? Então, quando é que eu era frágil? Quando eles falavam o seguinte: você não vá ao Congresso se defender perante o Senado, porque você vai sofrer o ataque dos senadores. Por que eles falavam isso? Porque, primeiro, eles não queriam que eu falasse que era golpe, que eu desse a minha versão, e segundo, eles usavam esse estereótipo da mulher que não consegue enfrentar o desafio. Eu era uma mulher que obrigava os outros a trabalharem. O homem seria uma pessoa trabalhadora, com iniciativa, muito criativo. Então, há toda uma retórica, essa é uma. Mas, por exemplo, se você pegar as manchetes, teve um holandês que fez uma análise do discurso das manchetes no Brasil no período, ele pega um período grande, chama Theo von Dijk, que ele mostra o seguinte: para mim, sempre, o verbo que é usado é atacar, porque o verbo atacar ele tem um componente negativo. Então, durante a campanha eleitoral, eu atacava e o Aécio criticava. Era assim a retórica. Então, você tem, de fato, é inequívoco, há no Brasil, como há em toda a parte do mundo, né? A base disso é o paternalismo, há toda uma visão preconceituosa contra a mulher. Comigo, eles usaram, em todos os momentos, a sintaxe anti-mulher, antifeminista, e misógina. E, aliás, tem um detalhe que eu acho que é importante. Você tem uma grande receptividade em certos segmentos quando você manipula conteúdos misóginos. Então, você veja o seguinte: quem mais utilizava os conteúdos misóginos, os conteúdos sexuais misóginos, burra, prostituta, etc., eram o MBL, por exemplo. Mas eles não ficavam à margem.
o que acontecia? O Estadão e o Globo relatavam o que eles falavam, sem criticá-los. Então, você tem todo um processo que é utilizado agora. Eu te diria o seguinte: vamos supor, eu vi isso sendo utilizado contra o Lula em 2006, quando tratavam da questão, a sintaxe era como um operário que não teve estudos pode dirigir o Brasil. Estou falando por baixo da... Né? Então, o que eu estou dizendo é que, nessas disputas políticas, o que tiver mais à mão é o que eles utilizam. E o que tinha à mão, no meu caso, é o discurso misógino. Daí porque é muito importante que as mulheres percebam que é fundamental que elas façam política, ou que elas defendam suas posições. Eu ouvi dizer que vocês vão fazer um sistema de cotas. Meio a meio, presidente. Paridade total. Eu Paridade acho total. isso fundamental. Sabe Obrigado. por quê? Porque tem de ser... São duas... Como é que você combate a misoginia? Uma parte é pela luta das mulheres, mas a outra parte é por políticas afirmativas. E essa política de vocês é uma política afirmativa. E, olha, se tem um segmento da sociedade que tem influência, é dos advogados. A gente sabe disso. E, portanto, se vocês derem essa situação de cotas, eu acho que vocês vão dar uma contribuição para a luta das mulheres, para que, sabe, não seja algo que se perca. Essa força, eu acho, é crescente. Eu acho que esse século, sabe, vou te falar uma coisa, eu acho que esse século é o século da mulher. É o século que há uma condição das mulheres mudarem essa trajetória, não é nem trajetória, essa impregnação do patriarcalismo que perpassa as relações sociais, né? Econômicas, culturais, políticas, ideológicas e tudo. Então, eu vejo isso e torço. Eu não tenho neta, mas eu desejo para as outras netas. Eu vejo isso, presidenta, e por isso acho tão importante ressaltar esse aspecto, esse embate, né, da vanguarda, que é ser a primeira mulher presidenta, e a dificuldade de estar na vanguarda. Né? Eu vejo isso muito nas minhas duas filhas, que são militantes dessa luta feminista. Eu acho que esse século é de transformação. Não acho que tenha sido à toa que, na sessão do impeachment da senhora, o Jair Bolsonaro tenha citado o brilhante Ustra, que torturava mulheres, né? Torturava mulheres grávidas presas sob sua custódia. E era um assassino, né? Um assassino que torturava mulheres jovens, grávidas, sob sua custódia. Ele não queria saber se era mulher. Não, terrível. Presidenta, eu tenho um outro aspecto, a senhora falou um pouco, é algo que eu acho que interessa muito, pelo tamanho do Brasil. E a senhora viajou, representou o país no mundo todo. O atual governo é muito enfurnado, né? Se recusa a dialogar com o mundo. E a questão ambiental tem causado um dano muito grande à imagem do Brasil. A senhora falou, passando assim, o Brasil anda com a imagem muito fragilizada no exterior. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, um pouco dessa questão do meio ambiente, como a senhora vê, mas principalmente a questão da imagem do nosso país e o dano que isso pode causar. A senhora conhece melhor, né, por ter comandado esse país, a importância que tem dialogar com o mundo. Né? Para mim, o Brasil se transformou num pária. Literalmente um pária. Por quê? Porque os princípios elementares da diplomacia nunca foram respeitados. Eu vou te dar alguns exemplos, assim, vamos ver alguns exemplos. Não só a constrangedora submissão do Bolsonaro ao governo americano, ao Trump, a sua continência à bandeira americana ou de seus filhos, mas a forma como ele tratou a senhora do Macron. Aquilo é imperdoável. A forma como ele se dirigiu a Angela Merkel. Né? Eu estou dando alguns dados.
o desprezo que ele demonstrava pela Argentina, o desprezo que ele manifestou pelos BRICS e pelo próprio G20. Mas, sobretudo, tá, a fragilização da atitude do Brasil naquilo que o Brasil era muito forte, questão do clima. Nós éramos muito fortes, muito respeitados. Para você ter uma ideia, quando houve a cúpula de Paris, o presidente, depois da cúpula de Paris, antes da cúpula de Paris, houve uma conversa entre os países que eram considerados países decisivos para se ter uma posição construtiva e conclusiva, porque não tinha tido naquela conferência em Copenhague. Então, era criar as condições para que houvesse essa posição construtiva. O Brasil ele tinha um papel fundamental, porque ele tinha o respeito dos países desenvolvidos e dos em desenvolvimento. Nós falávamos para os dois, não era só para os desenvolvidos. Primeiro, porque a gente tinha propostas concretas, a gente se dispunha a reduzir, então a gente falava para os dois. Mas, posteriormente, né, quando nós temos uma presença muito importante no Acordo de Paris. Nós ajudamos a fechar o Acordo de Paris. E isso foi reconhecido pelos demais, principalmente pela França e pelos Estados Unidos e pelos países africanos que dirigiram a nós um agradecimento. Bom, esta relação implicava no seguinte: nós não deixávamos desmatar, nós estávamos lutando de uma forma sem quartel contra o desmatamento. E tínhamos a meta do desmatamento zero. Tudo isso implicava necessariamente uma política interna, em que a fiscalização feita pelos órgãos ambientais, a regulação feita pelos órgãos ambientais e toda uma ação governamental de combate e controle do desmatamento tinham de ocorrer. Com o governo Temer, ele começa o desmonte dos órgãos ambientais. Vamos dizer assim, o governo Temer, para o governo Bolsonaro, a história é a seguinte: o governo Temer tira o gênio da garrafa e o Bolsonaro passeia com o gênio. Né? O Temer tira o desmatamento, porque ele começa acabando com a fiscalização e o controle. O gênio sai da garrafa e o Bolsonaro passeia com o gênio por todos os biomas, porque aí não é só o da Amazônia. Então, você tem ali um quadro gravíssimo, de absoluto, não há um menor respeito pela política do governo brasileiro. Até porque ninguém acredita nas metas que eles fazem. Ninguém. E aí vem uma outra questão seríssima. Esse tipo de atrelamento cego aos Estados Unidos, num quadro que você tem hoje, um mundo que não é mais unipolar, o mundo que saiu da Guerra Fria era unipolar. Quando cai a União Soviética, fica os Estados Unidos. O mundo hoje não é unipolar. Você tem, pelo menos, alguns quantos atuantes neste processo. E nós nos dispunhamos com uma política vigorosa, altiva e ativa. Né? Nós estabelecemos relações aqui na América Latina. Estabelecemos relações com a África. Criamos, junto com a Índia, a China e a Rússia, os BRICS. E os BRICS eram importantíssimos. Por que os BRICS tiveram algumas iniciativas fundamentais? Você tornou a ouvir falar do Banco dos BRICS? Não.
O Banco dos BRICS só tinha 100 bilhões de dólares de... Você ouviu falar do Fundo Monetário dos BRICS, que chamava Acordo Contingente de Reservas? Também não. Você ouviu falar da importância de ter uma universidade BRICS? Que a gente colocaria os nossos estudantes nas melhores universidades que a gente quisesse, na Rússia, na China? Principalmente na China? Não. Você ouviu falar que se faria parceria entre laboratórios? Também não. Ou seja, tudo parou. Parou tudo. Não está nada dando. A relação com a própria Europa. A relação com a Europa é uma relação trágica também. Porque nenhum deles dá a menor importância para o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa que se dá o respeito, entendeu? Ele não se dá o respeito. Ele passou de todos os limites. Então, você tem uma situação no Brasil grave. Por que é grave? No caso da China, a China vai manter uma relação de commodities com o Brasil. Tudo que nós não queríamos. O que nós queríamos? Uma relação em que tivesse na pauta agregação de valor. Que história é essa de só a gente vender alimento e energia? Não era o que nós nos interessava. O que a China faz? Ela se atira nas cordas, porque não tem interlocutor. Os Estados Unidos, eu acho, vou te falar francamente o que eu acho. Eu achei muito interessante a vinda aqui do diretor da CIA. O diretor da CIA é um quadro do Partido Democrata. Portanto, é uma pessoa da estrita confiança do Bolsonaro. Eu fico pensando se o diretor da CIA veio aqui porque ele acha possível engolir alguns dias o Bolsonaro para conseguir uma posição menos assertiva em relação a algumas coisas da China, exemplo, a rede 5G. Isso é para a gente ver daqui para frente. Mas, de qualquer jeito, tirante essa hipótese, que é engolir o Bolsonaro por questões absolutamente equivocadas, eu não acredito que haja isso por parte de nenhum país sério deste mundo. Não é país sério, não. Qualquer país. Todos os países, enfim, são sérios. Dentro das suas políticas, fazem a política com olho nos seus interesses. Né? Quem tem de fazer a política com os olhos nos nossos interesses era o presidente, que não faz. Presidente, eu estou caminhando para o final e vou resgatar uma resposta da senhora. Então, a senhora fez um quadro logo na abertura, que é a preocupação nossa da OAB na defesa da democracia, na construção do diálogo, na possibilidade de conversar, inclusive, ou principalmente com quem diverge. Mas a pergunta é bem objetiva. Assim, para a senhora, com toda essa experiência política, de vida, os períodos da ditadura, pós-ditadura, a nossa democracia está em risco, presidente? Sabe, eu acho o seguinte, eu acho que a nossa democracia sofreu muitos golpes, ela está muito baqueada, mas tem conquistas que nós fizemos. Né? Eu quero crer que uma parte dessas conquistas são sólidas, mas eu não sei se são sólidas o bastante diante de alguns processos golpistas mais radicais. De qualquer jeito, eu acho que o Brasil vai precisar de passar por uma nova transição. Dessa democracia fragilizada por uma outra democracia mais sólida. E nessa democracia mais sólida, eu acho que algumas coisas vão ter de ficar claras. Não pode ter lei de segurança nacional. Tem de ter lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Nessa democracia mais sólida,
nós vamos ter também de ter um papel muito claro para todas as instituições, incluindo as Forças Armadas. Nós não vamos poder fazer só leis, sabe, a lei que eu chamo, o grande problema do Brasil é a lei conta-gota. Você pinga aqui, depois pinga ali, depois você pinga ali. Aí você não tem vamos dizer, um tecido democrático estruturado para segurar as intempéries. Eu acho, sabe, que esse processo nosso, ele só vai ter um bom desenvolvimento se as pessoas forem às ruas se manifestar. Eu acho que o Brasil está precisando dos processos que antecederam a Constituinte de 88. Sem isso, eu não acredito que só as instituições dão conta do recado. Acho que as diferentes instituições, as diferentes organizações sociais, os diferentes movimentos que existem no país vão ter de se manifestar. Agora, sobretudo, nós temos de pensar num arcabouço mais claro a respeito da democracia brasileira. Porque eu fico com a impressão que é a seguinte: eu vivi a ditadura militar, né? Então, fazendo uma imagem, a ditadura militar é como se fosse, tá? Aliás, a democracia na ditadura militar é como se fosse uma árvore que o machado da ditadura foi lá e derrubou. E ali não houve garantias para ninguém. As garantias democráticas foram todas eliminadas, certo? Eu acho que a partir do golpe de 2016, quando deixaram fazer um golpe sem ter por base essas ridículas pedaladas fiscais que não aconteceram, a democracia ela não foi que nem na ditadura. Houve um processo como se fosse de fungos e de bactérias que corroía a democracia por dentro, corroía as diferentes instituições. Daí você olha e vê o seguinte: você vê o Supremo não reagindo quando foi ameaçado. Um Supremo Tribunal que não reage quando ele é ameaçado, mesmo depois que se ele tem atitudes decentes, ele deixa um corte, né? uma cicatriz. Ele também não reagiu nada em relação ao processo do impeachment. Aí passa os ministros do Supremo a dizer que foi golpe, né? Engraçado, eu acho engraçadíssimo esse fato. Acho que a Câmara e o Senado têm problemas seríssimos para o exercício da democracia. É impossível esse legislativo que tem duas características, que é o controle do Centrão, que sistematicamente negocia cargo e emenda parlamentar, que torna o próprio orçamento público objeto de compra e venda, e é tratado aqui no Brasil como se fosse normal, e torna o exercício da atividade política um exercício corrompido, não no sentido da corrupção que nós estamos conversando, mas é corrompido porque ele perde o seu sentido primeiro e último, que é garantir uma certa estabilidade institucional para o exercício dos demais poderes. Então, eu quero saber o seguinte: vai ter reforma política? Ela vai ser, a reforma política vai ser uma reforma que vai dar conta das grandes questões do Brasil na área política, que é a seguinte: como é que é? Vamos lembrar o que aconteceu? Eu lembro. Fernando Henrique Cardoso precisou de 2 partidos para a maioria simples,
e 3 partidos para maioria absoluta. Luiz Inácio Lula da Silva precisou de uns 6 partidos para maioria simples e para uns 8 para maioria absoluta. Isso no primeiro mandato. No segundo, já precisou de 12. Eu precisei de 27. Isso é administrável? Então, é fundamental que a gente discuta as instituições, porque que democracia será essa? Esse é um grande problema nosso. Daí porque eu acredito que é fundamental que esse seja um processo que tenha um desdobramento, porque quando foi na época da Constituinte, você tinha um centro democrático no Brasil, né? Que era integrar, você tinha pessoas que eram de centro e que tinham um estatuto, uma estatura, né? Como, por exemplo, Ulisses Guimarães, né? Mário Covas e outros, estou citando 2. Esse centro político ele esfacelou. Eu peguei ele era liderado e hegemonizado pelo Eduardo Cunha. Quem é o Arthur Lira? Um dos pupilos do Eduardo Cunha. Isso é o Arthur Lira. Cada época, o Centrão tem um significado. Nesta época recente, tá, que começa no governo Lula e vai até o meu, o significado do Centrão ele passa a ser mais de direita que de centro e mais conservador, perde todo aquele... O que tinha, se tinha algum, perdeu. E, além disso, ele tem uma característica. Ele passa a ter uma hegemonia que é uma espécie de pré-estreia do Bolsonaro. Se você perceber como é que era a incidência do Eduardo Cunha sobre as modificações, era essa. O que é o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha, ele defende, ele era um que era contra a lei das empregadas domésticas, ele era homofóbico, ele era misógino e ultraconservador. Ele é a pré-estreia, né? E ele tem essa composição, ele tinha essa, ele representa, ele quer representar, acho que em parte representa o neopentecostalismo, uma parte dele, um segmento dele. Mas você tem... Isso daí vai ter de ser tratado, porque senão ninguém dá 2 passos. Você vai reformar com que preço? Por isso é que eu te digo que eu não acredito hoje num processo que não tenha... Para mim, é tão séria a crise que precisa de um processo que passe pelas ruas. Sem isso, muita gente não larga o osso, não. Presidenta, muito obrigado, né? Acima de tudo, obrigado por conversar aqui conosco. É um espaço aqui de conversa, de diálogo. Foi uma honra. Eu deixo para a senhora o agradecimento, né, pelo seu tempo, pela sua contribuição e passo a palavra para suas considerações finais e suas despedidas. Olha, eu acho que, enfim, tudo que nos resta é ter clareza que a democracia é o lado certo da história. Que nós só ganhamos quando a democracia se impôs. Nós só ganhamos, o Brasil só ganha, o povo brasileiro só ganha. E eu falo Brasil porque é fundamental também estancar a sangria das empresas estatais. Esquartejaram a Petrobras, entregaram a Eletrobras, vão entregar os Correios, e o Correio não é o Correio. Você olha para os Jeff Bezos viajando para a Lua, sei lá para onde, e você nunca se esqueça que a estrutura da Amazon, eu estou só comparando, fazendo uma proporção, e a logística do Correio são compatíveis. Então, você entrega essa estrutura
você esfacela o meio ambiente. Então, tem de resgatar o Brasil. Então, a democracia é o processo pelo qual esse país ele tem de dialogar com todos os setores. E tem de ser. A gente, ao dialogar, tem de perceber que aquilo que nos separa entre aqueles que são democratas é muito pequeno diante daquilo que nos une. Agora, o que nos separa dos outros é muito grande. Por isso, a gente tem de ser capaz de ser tolerante também, né? De discutir, de falar, de dialogar, de dizer o que pensa, porém, tem de perceber que vai ter de coexistir. Mas nós já tivemos esse momento de coexistência. Acho que nós conseguimos coexistir. Nós temos muitas proximidades também. Agora, eu só não acredito que nós vamos conseguir isso sem nos mobilizar. Sem nos mobilizar, nós não vamos conseguir isso. E aí, para mobilizar, tem de ser essa grande e ampla mobilização de todos nós. E essa consciência de que nós estamos do lado certo da história e que, portanto, a gente tem de ter muita complacência com os nossos, né? Não pode ficar pedindo carteirinha de ninguém, não. Não pode ser sectário, tem de deixar as pessoas ir pelos seus caminhos. Por isso que é importante a rua também. Porque a rua permite isso, permite essa pluralidade. Eu acho que nós precisamos ser plurais. Nós estamos na fase de ser plurais e de ser capazes de encontrar o nosso caminho por meio do movimento, né, do conjunto da população brasileira, mas sempre olhando para esse lado certo da história, que é o democrático. Eu acho que nessa altura da vida, sabe, eu não abro mão mais nem meio minuto da democracia, você entende? Eu estou que nem aquela... Eu estou naquela situação que, para mim, é esse o único caminho existente. Não tem dois. Para nós, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você.